O empresário viúvo seguiu sua empregada depois do trabalho, e quando viu o que ela fazia com as gêmeas, não conseguiu segurar as lágrimas. Roberto parou na calçada molhada e sentiu o peito apertar. Tatiana caminhava devagar, segurando as mãos das duas meninas de vestido marrom. Roberto sentiu as pernas tremerem e deu 3 passos para trás, tentando se esconder atrás de um poste de luz que mal cobria seu corpo de 1,85 m de altura, o coração batendo tão forte que parecia querer sair pela boca, enquanto observava Tatiana segurar as mãos das gêmeas com uma delicadeza que ele nunca tinha visto em ninguém, desde que Clarice morreu há 2 anos e meio atrás, deixando um vazio que parecia impossível de preencher. E agora, ali estava aquela mulher que limpava os banheiros do escritório dele há 8 meses, caminhando pela rua mais pobre da cidade, com 2 crianças que pareciam ter a mesma idade das filhas dele, que ficavam trancadas no quarto, chorando todas as noites, pedindo pela mãe enquanto ele bebia uísque sozinho na sala, tentando esquecer a dor que não passava nunca. E Tatiana virou o rosto de repente, como se sentisse que alguém a observava, e seus olhos castanhos claros encontraram os dele por menos de 2 segundos, mas foi tempo suficiente para que Roberto sentisse um choque elétrico percorrer a espinha toda. E ele se abaixou rapidamente, fingindo amarrar o cadarço do sapato social preto que custou 3.000 reais, e que agora estava afundando na poça de água suja da sarjeta, enquanto tentava entender o que diabos estava fazendo ali, seguindo uma funcionária como se fosse um louco qualquer, mas não conseguia voltar para casa, porque algo dentro dele precisava saber onde aquela mulher ia com aquelas crianças, e por que ela sempre recusava as gorjetas que ele oferecia toda sexta-feira, depois que ela terminava de limpar a sala de reuniões e deixava tudo cheirando a lavanda fresca que lembrava o perfume que Clarice usava nos domingos de manhã, quando eles ainda eram felizes antes do câncer destruir tudo em 6 meses brutais que pareceram durar uma vida inteira. E ele levantou devagar, vendo Tatiana dobrar a esquina com as meninas, e correu um pouco para não perder de vista, sentindo a chuva fina molhar o terno italiano, enquanto passava por uma padaria fechada por uma banca de jornal velha, por um cachorro magro que latiu para ele, como se soubesse que ele não pertencia àquele lugar onde as casas tinham paredes descascadas e portas de madeira podre, e crianças brincavam descalças na rua, mesmo com a água gelada caindo do céu cinzento de junho, e ele viu Tatiana parar em frente a um portão de ferro enferrujado que rangia quando ela empurrou, e as gêmeas entraram correndo para dentro de um quintal pequeno, cheio de roupas penduradas no varal e brinquedos quebrados espalhados pelo chão de cimento rachado. E Roberto se escondeu atrás de um carro velho estacionado do outro lado da rua, respirando fundo, tentando decidir se deveria ir embora ou continuar ali como um invasor da privacidade alheia. Mas seus pés não se moviam, porque algo mais forte que a razão o prendia naquele momento, e ele viu Tatiana se abaixar na altura das meninas e abrir as sacolas de papel, tirando 2 pedaços de pão francês que ela partiu ao meio e entregou um para cada uma. E as meninas morderam com uma fome desesperada, que fez o estômago dele revirar, porque ele nunca tinha visto crianças comerem daquele jeito, como se não soubessem quando seria a próxima refeição. E Tatiana tirou da bolsa velha de tecido rasgado uma garrafa de água que ela dividiu entre as 3 em goles pequenos e calculados. E Roberto sentiu os olhos arderem, porque naquele exato momento ele percebeu que aquela mulher que ele mal conhecia, que ele tratava com educação fria e distante, como tratava todos os funcionários da empresa, estava vivendo uma realidade que ele nem conseguia imaginar. E ela entrou na casa, puxando as meninas pela mão, e a porta de madeira se fechou, deixando Roberto sozinho na rua molhada, com a sensação de que acabara de testemunhar algo sagrado, algo que não era para os olhos dele,
mas que de alguma forma mudou tudo dentro do seu peito apertado e confuso. E ele ficou ali parado por mais 10 minutos, talvez 15, sem saber o que fazer, até que a porta se abriu, novamente. E Tatiana saiu sozinha, agora vestindo uma calça jeans velha e uma blusa de manga comprida azul desbotada. E ela trancou a porta com cuidado, testando 2 vezes para ter certeza que estava bem fechada, e começou a caminhar na direção oposta, sem ver Roberto, que se levantou devagar e voltou a segui-la, mantendo uma distância segura, enquanto ela andava rápido com passos firmes e determinados, virando à esquerda, depois à direita, passando por 3 quarteirões, até chegar a uma escola municipal, que tinha as paredes pintadas de amarelo velho e um portão verde escuro, e ela entrou pela porta lateral. E Roberto esperou 5 minutos antes de se aproximar, e viu pela grade que ela estava limpando o chão de um corredor comprido com um esfregão gasto e um balde de água escura. E a ficha caiu como um soco no estômago, porque agora eram 7h15 da noite, e ela tinha acabado de sair do trabalho dele às 5h30. E estava ali, em outro emprego, limpando mais um chão, mais uma sujeira que não era dela. E ele encostou na parede de tijolos, sentindo a respiração falhar, porque finalmente entendia por que ela sempre parecia tão cansada. Porque as olheiras roxas debaixo dos olhos nunca sumiam, porque ela nunca aceitava as gorjetas que ele oferecia e sempre dizia obrigada, senhor, mas não precisa, com aquela voz baixa e firme que ele sempre interpretou como orgulho burro, mas que agora percebia que era dignidade pura e simples de alguém que não queria esmola, mas sim respeito, e ele ficou ali mais 40 minutos vendo ela limpar 3 salas, 2 escadas e um banheiro com a mesma dedicação que usava no escritório dele. E quando ela finalmente saiu da escola, eram 8h20, e Roberto seguiu ela mais uma vez agora, completamente encharcado pela chuva que aumentou de intensidade. E ela caminhou 6 quarteirões até uma casa ainda menor que a primeira, com uma luz fraca acesa na janela da frente. E ela entrou, e Roberto atravessou a rua e ficou parado debaixo de uma árvore fina, que não protegia nada da chuva, mas de onde conseguia ver através da cortina rasgada, e seu coração quase parou quando viu as gêmeas sentadas no chão de tábua velha, brincando com bonecas de pano, enquanto uma mulher de cabelos brancos, que devia ter uns 70 anos, estava sentada numa cadeira de balanço, dormindo com a boca aberta, e Tatiana entrou na cozinha minúscula e começou a fazer comida num fogão de 2 bocas que tinha manchas de ferrugem por todo lado, e ela cozinhou arroz e esquentou feijão e fritou 2 ovos que ela dividiu em 4 partes, e serviu para as meninas e para a senhora idosa, que acordou e sorriu com um carinho que iluminou o rosto cansado, e elas comeram em silêncio, sentadas ao redor de uma mesa de plástico branco que tinha uma rachadura no meio, e Roberto viu que Tatiana não colocou comida no próprio prato, e apenas tomou um copo de água, ficando ali sentada olhando as filhas comerem com aquele sorriso pequeno, mas genuíno, que ele nunca tinha visto no rosto dela no escritório. E quando as meninas terminaram, ela recolheu os pratos, lavou tudo na pia, que pingava água, e levou as crianças para o que parecia ser o único quarto da casa, e voltou 15 minutos depois, e ajudou a senhora a se levantar, e a levou também para o quarto, e apagou as luzes, e saiu de novo para a rua. E Roberto se encolheu atrás da árvore, achando que ela ia para mais um trabalho. Mas ela apenas caminhou até a esquina e sentou no meio-fio debaixo de um poste de luz, e tirou da bolsa um pedaço de pão que sobrou e comeu devagar, mastigando cada mordida como se fosse a última refeição da vida. E foi nesse momento que Roberto não conseguiu mais segurar, e as lágrimas começaram a descer pelo rosto, misturadas com a chuva, e ele sentiu uma vergonha tão profunda que quase caiu de joelhos ali mesmo,
porque passou os últimos 2 anos se afogando em autopiedade, bebendo uísque de R$ 1.000 por garrafa, reclamando que a vida era injusta, enquanto suas filhas cresciam sem mãe e ele, sem perceber, se tornara um fantasma na própria casa. E ali estava aquela mulher que ganhava um salário mínimo e meio trabalhando em 2 empregos, cuidando de 2 filhas e de uma mãe doente sozinha, sem reclamar, sem pedir nada a ninguém, apenas vivendo dia após dia, com uma força que ele não sabia que existia. E Tatiana terminou de comer e se levantou e voltou para dentro da casa. E Roberto ficou ali parado por mais meia hora, tentando processar tudo que tinha visto, até que finalmente conseguiu se mover e caminhou de volta para onde tinha deixado o carro estacionado a 12 quarteirões dali e entrou encharcado. Ligou o motor e ficou sentado com as mãos no volante, tremendo, não de frio, mas de algo que não conseguia nomear, e dirigiu para casa devagar demais, como se o caminho tivesse ficado mais longo. E quando chegou na mansão de 3 andares, com jardim iluminado e portão automático, ele estacionou na garagem que cabia 6 carros e ficou ali sentado no escuro, pensando nas gêmeas, comendo pão velho no quintal molhado, e sentiu uma raiva de si mesmo tão intensa que socou o volante 3 vezes até a mão doer e entrou em casa. Subiu as escadas, passou pelo quarto das filhas que estavam dormindo, abraçadas uma na outra, e foi direto para o escritório, onde abriu o notebook e começou a pesquisar tudo sobre Tatiana Mendes nos arquivos da empresa, e descobriu que ela tinha 29 anos. Era viúva há 4 anos, depois que o marido morreu. Num acidente de moto, tinha 2 filhas gêmeas de 5 anos, chamadas Laura e Júlia, e cuidava da mãe que tinha Alzheimer em estágio avançado, e trabalhava na empresa há 8 meses, sempre pontual. Nunca faltou um dia, nunca reclamou de nada. E ele fechou o computador e ficou olhando para a parede vazia, sentindo que algo dentro dele tinha quebrado e ao mesmo tempo começado a se consertar de um jeito estranho e doloroso. E ele desceu até a cozinha, abriu a geladeira enorme cheia de comida cara, que ninguém comia porque ele sempre pedia delivery. E as meninas comiam com a babá, e pegou uma garrafa de água e bebeu tudo de uma vez. E olhou pela janela para a piscina iluminada que ninguém usava, para o jardim que um jardineiro cuidava toda semana, para os 3 carros importados que ficavam parados na garagem, e pensou nas gêmeas de Tatiana brincando no chão de cimento rachado com bonecas de pano, e sentiu uma decisão se formar dentro do peito, ainda confusa, ainda sem forma, mas absolutamente certa. E ele subiu as escadas, entrou no quarto das filhas e sentou na beirada da cama, e ficou olhando para elas dormindo com os rostinhos tranquilos, e pela primeira vez em 2 anos sentiu que talvez ainda houvesse uma chance de consertar tudo, de ser o pai que elas mereciam, de viver de verdade, em vez de apenas existir. E ele beijou a testa de cada uma e saiu do quarto e voltou para o escritório e pegou o telefone e mandou uma mensagem para a assistente dizendo que precisava falar com Tatiana na segunda-feira de manhã, e passou o resto da noite acordado, planejando o que ia dizer, como ia dizer, sem parecer maluco ou invasivo, mas, na verdade, sabendo que não havia jeito certo de explicar que ele tinha seguido ela até a casa dela e visto toda a vida difícil que ela escondia atrás daquele sorriso educado e distante que ela usava no escritório, e quando o sol finalmente começou a nascer, ele tomou banho, vestiu uma roupa casual e foi até o quarto das filhas e acordou as 2 e disse: "Vamos tomar café juntos." E elas olharam para ele com surpresa e um pouco de medo, porque fazia meses que ele não fazia isso, e ele preparou panquecas pela primeira vez na vida, queimando as 3 primeiras tentativas, mas conseguindo fazer 2 que ficaram comestíveis. E elas riram pela primeira vez em muito tempo. E ele sentiu o peito aquecer e pensou em Tatiana,
acordando naquele momento na casa pequena, preparando as gêmeas para mais um dia, e soube que segunda-feira não podia chegar rápido o suficiente, porque ele tinha uma dívida com a vida, com aquela mulher, com ele mesmo, e ia começar a pagar, nem que isso significasse mudar tudo que ele achava que sabia sobre o mundo e sobre quem ele era. E quando as filhas terminaram de comer, ele disse: "Vamos fazer algo diferente. Hoje, vamos sair só nós três." E elas sorriram, e ele sentiu que finalmente, depois de tanto tempo perdido, estava começando a encontrar o caminho de volta. E enquanto saíam de casa, ele olhou para trás e viu a foto de Clarice na estante e sussurrou: "Obrigado", porque de alguma forma sabia que ela tinha colocado Tatiana no caminho dele, não por acaso, mas porque era hora de acordar, de parar de se afogar, de voltar a viver de verdade, com propósito, com coragem, e, acima de tudo, com gratidão pelas coisas que realmente importavam e que ele tinha esquecido que existiam. E segunda-feira chegou mais rápido do que ele esperava, e ele entrou no escritório às 7 da manhã, antes de todo mundo, e ficou esperando na sala dele nervoso, como nunca esteve em reuniões com investidores ou em apresentações para acionistas. E quando Tatiana chegou às 7h30, como sempre pontual, vestindo o uniforme azul escuro de limpeza, com o cabelo preso num coque apertado, ele pediu para a assistente chamá-la. E quando ela entrou na sala com os olhos baixos e as mãos tremendo levemente, ele disse: "Senta, por favor, Tatiana." E ela hesitou, mas obedeceu, sentando na beiradinha da cadeira de couro, como se fosse fugir a qualquer momento. E ele respirou fundo e disse: "Eu preciso te contar uma coisa, e você vai achar estranho. Mas eu te segui na sexta-feira depois do trabalho." E ela arregalou os olhos e ficou pálida. E ele continuou rápido antes que ela saísse correndo: "Eu sei que não tinha o direito, eu sei que invadi sua privacidade, e vou entender se você quiser sair daqui e nunca mais falar comigo. Mas eu vi você com suas filhas. Eu vi você trabalhar na escola, eu vi você dividir comida e não comer nada, e eu não consigo mais fingir que não vi, porque o que eu vi me mudou. Tatiana me fez perceber que eu passei 2 anos desperdiçando minha vida, enquanto você vive a sua com uma força e uma dignidade que eu nem sabia que existia, e ela estava com os olhos cheios de lágrimas agora, e disse com a voz trêmula: "O senhor não tinha o direito de fazer isso, Senhor Roberto." E ele disse: "Eu sei, e te peço desculpas de verdade, mas agora que eu sei, eu não posso voltar atrás e fingir que está tudo bem, porque não está. Tatiana, você está trabalhando em 2 empregos, cuidando de 2 crianças pequenas e de uma mãe doente sozinha, e ganhando um salário que mal paga as contas, e isso não é justo." E ela limpou as lágrimas com as costas da mão e disse: "A vida não é justa, senhor. O senhor deveria saber disso melhor que ninguém." E ele sentiu o golpe porque ela estava certa, e disse: "Você tem razão, eu deveria, mas eu fiquei preso na minha própria dor, e esqueci que outras pessoas também sofrem, e talvez sofram mais. E quero consertar isso, Tatiana. Não por pena, mas porque você me mostrou sem querer o que significa ser forte de verdade, e eu quero te ajudar. Se você deixar..." E ela ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para as próprias mãos, e finalmente disse: "Eu não quero caridade, senhor. Roberto, eu quero trabalhar e ganhar meu dinheiro com dignidade." E ele disse: "Eu sei, e não estou oferecendo caridade, estou oferecendo uma oportunidade." E ela levantou os olhos, finalmente encontrando os dele, e disse: "Que tipo de oportunidade?" E ele respondeu: "Vou te contar. Mas antes preciso te pedir uma coisa. Me deixa conhecer suas filhas." O silêncio que se seguiu ao comentário de Melissa foi tão carregado de significado que Roberto sentiu o ar faltar nos pulmões, e ele olhou para Tatiana, que estava com o rosto completamente corado, mexendo nervosamente na xícara de café, com as mãos tremendo levemente, e as meninas todas olhavam entre os 2 adultos com aquele sorriso sabido que crianças têm quando percebem coisas que os adultos tentam esconder.
E foi Sofia quem quebrou o momento, dizendo: "Posso comer mais uma torrada?" E todo mundo riu, aliviado pela distração, e o café da manhã continuou, mas algo tinha mudado no ar. Algo invisível, mas palpável, como se uma verdade que estava escondida tivesse sido jogada na mesa para todos verem, e Roberto não conseguia parar de pensar nisso durante todo o dia no escritório, enquanto fingia prestar atenção nas reuniões. Mas, na verdade, estava com a cabeça completamente em outro lugar, pensando em como Tatiana tinha ficado vermelha, pensando no sorriso dela, pensando em como a casa tinha se transformado em um lar de verdade nas últimas semanas. E ele revisou contratos sem ler uma palavra, sequer assinou documentos, sem saber direito o que estava assinando. E seus sócios perceberam que algo estava diferente, mas ninguém teve coragem de perguntar. E quando finalmente eram 5 da tarde, ele arrumou as coisas mais rápido do que nunca e praticamente correu para o carro, porque queria chegar em casa. Queria ver Tatiana, queria entender o que estava acontecendo com ele. E quando voltou para casa naquela noite, encontrou todas as meninas na cozinha, cobertas de farinha com chocolate no rosto, rindo alto demais. E Tatiana no meio delas, com um avental cheio de manchas e os cabelos soltos pela primeira vez, desde que ele a conhecia, caindo em ondas castanhas pelos ombros. E ela estava tão bonita que ele ficou parado na porta, apenas observando, até que Laura o viu e gritou: "Tio Roberto, olha a bagunça que a gente fez." E ele entrou sorrindo e disse: "Vejo que o bolo está indo bem." E Melissa disse: "A gente fez 3 na verdade, um queimou, o outro desabou, mas esse terceiro ficou perfeito, olha." E ela apontou para um bolo de chocolate que estava esfriando no balcão e realmente estava perfeito, com uma cobertura brilhante e uniforme. E Roberto disse: "Uau, impressionante." E Tatiana disse: "Elas que fizeram, eu só supervisionei." E Júlia disse: "Mentira, a Tatiana que salvou quando a gente ia colocar sal em vez de açúcar." E todas riram de novo, e Roberto sentiu o peito apertar daquele jeito bom que tinha, esquecido que existia, e disse: "Quem quer jantar pizza hoje para comemorar o bolo?" E as meninas gritaram em coro: "Eu quero." E ele pegou o telefone e pediu 4 pizzas grandes e refrigerante e sorvete. E enquanto esperava a entrega, ele ajudou a limpar a bagunça da cozinha. E Tatiana lavava as tigelas e ele secava. E ficavam ali, lado a lado, em um ritmo confortável e natural, como se fizessem aquilo há anos e não apenas semanas. E quando as mãos dele se tocaram ao passar uma panela, ele sentiu um choque elétrico subir pelo braço. E ela deve ter sentido também, porque olhou para ele rapidamente antes de desviar os olhos e continuar lavando. E quando tudo chegou, eles comeram na sala, mesmo sentados no chão em volta da mesa de centro, como se fosse um piquenique, e a mãe de Tatiana estava tendo um dia bom. Então se juntou a eles e contou histórias de quando Tatiana era pequena e teimosa. E uma vez tentou pintar o cachorro do vizinho de verde, porque achava que ele ia ficar mais bonito assim. E Tatiana ficava vermelha e dizia: "Mãe, para com isso", na frente das crianças, mas estava rindo de verdade, com os olhos brilhando de alegria. E Roberto percebia que fazia tempo que ela não relaxava daquele jeito. Não se permitia ser apenas ela mesma, sem o peso do mundo nos ombros. E depois do jantar, as meninas pediram para assistir um filme, e ele colocou uma animação na televisão enorme da sala, e todas se amontoaram no sofá, em cima de almofadas e cobertores, fazendo uma espécie de ninho gigante. E Roberto sentou na poltrona ao lado, mas Tatiana ficou de pé e disse: "Vou arrumar a cozinha." E ele disse: "Deixa isso para amanhã, senta aqui com a gente." E ela hesitou, olhando para a cozinha, depois para o sofá, e finalmente acabou sentando no outro canto do sofá grande, longe das meninas e dele, como se precisasse manter uma distância segura. E no meio do filme, Sofia e Júlia adormeceram, abraçadas uma na outra, com as bocas abertas e as respirações sincronizadas, e Melissa e Laura estavam quase dormindo também,
com os olhos pesados, piscando devagar, tentando acompanhar o filme, mas perdendo a batalha contra o cansaço, e a mãe de Tatiana tinha voltado para o quarto com a ajuda da enfermeira que vinha 3 vezes por semana. E era só Roberto e Tatiana acordados de verdade assistindo o final do filme. Em silêncio, mas Roberto não estava prestando atenção nenhuma na tela. Estava prestando atenção na mulher sentada do outro lado do sofá, na forma como ela mordia o lábio inferior quando estava pensando em algo, na forma como seus dedos tamborilavam nervosamente no joelho. E quando o filme acabou, ele desligou a televisão devagar para não acordar as meninas e olhou para Tatiana, que estava olhando para as filhas dormindo com uma expressão tão cheia de amor e gratidão que ele sentiu um nó na garganta, e ela sussurrou: "Obrigada, Roberto, por tudo isso, por dar às minhas filhas um dia feliz, por deixar elas serem crianças de verdade, sem preocupações." E ele sussurrou de volta: "Não precisa agradecer. Você e suas meninas trouxeram vida para essa casa, trouxeram propósito de..." Volta, e ela disse: "Às vezes eu acordo de madrugada e acho que estou sonhando, que nada disso é real, e que vou acordar de volta naquela casinha com o teto pingando e as contas sem pagar e o medo de não conseguir alimentar minhas filhas no dia seguinte." E ele disse: "É real, Tatiana. Tudo isso é real e você merece. Cada segundo. Merece segurança, merece paz, merece ser feliz." E ela virou para olhar ele de verdade com os olhos brilhando na luz fraca da sala e disse: "Você também merece. Roberto, merece ser feliz." De novo, sua esposa ia querer isso. Tenho certeza absoluta disso. E ele sentiu as lágrimas queimarem, mas não caírem, e disse: "Eu sei que ela ia querer, mas foi difícil me dar permissão. Sabe, sentir que estava tudo bem, seguir em frente, que estava tudo bem, sentir coisas de novo, sem sentir que estava traindo a memória dela." E ela disse: "Eu entendo perfeitamente. Quando meu marido morreu, eu me senti culpada toda vez que ria, toda vez que sentia um segundo de alegria, como se eu estivesse traindo a memória dele. Mas com o tempo, percebi que ele ia querer que eu vivesse, que as meninas vivessem, que a gente aproveitasse cada momento, porque a vida é curta demais para desperdiçar em culpa. E que a melhor forma de honrar quem a gente ama é não desperdiçar a vida que eles não puderam ter." E Roberto ficou olhando para ela, sentindo algo se mover dentro do peito. Algo grande e assustador e maravilhoso. Ao mesmo tempo, algo que ele não sentia há tanto tempo, que quase tinha esquecido como era, e ele estava prestes a dizer algo importante, algo que mudaria tudo, quando Melissa se mexeu no sofá e murmurou: "Está frio, papai." E o momento se quebrou como vidro caindo no chão, e Tatiana se levantou rápido demais, quase tropeçando na almofada, e disse: "Vou levar elas para a cama." E Roberto ajudou, carregando Sofia no colo, sentindo o peso pequeno e quente da filha contra o peito, enquanto Tatiana levava Júlia, e depois voltaram para buscar Melissa e Laura, que acordaram o suficiente para subir as escadas, cambaleando de sono, e quando todas estavam arrumadas em suas camas, com os cobertores puxados até o queixo e os bichinhos de pelúcia nos braços. Roberto e Tatiana se encontraram no corredor do 2º andar e ficaram ali, parados na luz fraca que vinha do abajur da escada, sem saber o que dizer, e o silêncio se estendeu desconfortável pela primeira vez desde que ela tinha chegado ali. E finalmente ela disse: "Boa noite, Roberto", e começou a se virar para ir para o próprio quarto, mas ele segurou o braço dela devagar, sem apertar, dando a ela chance de se soltar se quisesse, e disse: "Tatiana, espera, por favor."
E ela parou completamente imóvel e olhou para a mão dele no braço dela e depois para o rosto dele com uma expressão que misturava curiosidade e medo, e ele soltou imediatamente e disse: desculpa, eu só queria dizer que aquilo que a Melissa falou hoje de manhã sobre eu estar apaixonado. E ela o interrompeu com a voz rápida e nervosa e disse: crianças falam besteira. Roberto não precisa explicar nada, não precisa se justificar. E ele disse: mas e se não for besteira? E as palavras saíram antes que ele pudesse pensar direito, antes que pudesse filtrar ou suavizar. E ela ficou completamente imóvel como uma estátua e disse: o que você está dizendo exatamente? E ele respirou fundo, enchendo os pulmões de coragem, e disse: estou dizendo que faz semanas que eu não consigo parar de pensar em você, que acordo pensando se você dormiu bem, se está feliz, se precisa de alguma coisa, que volto do trabalho ansioso para te ver, que fico procurando desculpas idiotas para ficar perto de você, tipo oferecendo ajuda, para lavar louça ou perguntar sua opinião sobre coisas que eu nem preciso de opinião. E que talvez isso seja loucura, talvez seja rápido demais, talvez eu esteja confundindo gratidão com outra coisa. Mas eu passei as últimas semanas analisando isso, Tatiana, tentando entender o que estou sentindo, e eu não acho que estou confundindo. Eu acho que estou sentindo algo real, algo que eu não sentia há muito tempo. E ela estava com os olhos arregalados e a respiração acelerada, e levou a mão ao peito como se precisasse se lembrar de respirar, e disse: Roberto, a gente não pode fazer isso. É complicado demais. Eu trabalho para você, eu moro na sua casa com minhas filhas. Se isso der errado, vai ser um desastre para todo mundo. As meninas vão sofrer, minha mãe não vai entender. E eu não sei se consigo arriscar a segurança que elas finalmente têm por causa de sentimentos que podem passar. E ele disse: eu entendo seus medos. Tatiana, entendo cada um deles. E não vou mentir e dizer que não tem riscos, porque tem. Mas desde quando fazer a coisa certa é fácil e seguro? Desde quando vale a pena viver sem arriscar nada? E ela balançou a cabeça com os olhos brilhando de lágrimas não derramadas e disse: você não entende, Roberto. Você tem segurança, tem dinheiro, tem uma rede de proteção, se tudo der errado. Mas eu não tenho nada além do que você me deu. E se eu perder isso, eu perco tudo de novo. E não sei se sou forte o suficiente para recomeçar mais uma vez. E ele sentiu o peito doer com as palavras dela, porque finalmente entendia o peso que ela carregava. O medo constante de perder tudo de novo. E disse: Tatiana, olha para mim, por favor. E ela levantou os olhos lentamente, e ele continuou: eu nunca ia te colocar na rua, nunca ia deixar você e suas filhas desamparadas. Não importa o que aconteça entre a gente, essa casa é de vocês também. Agora vocês têm um lugar seguro, sempre vou garantir isso. Mas eu precisava ser honesto sobre o que estou sentindo, porque guardar isso estava me matando por dentro. E não queria que você achasse que estou fazendo tudo isso esperando algo em troca, porque não estou eu. Só queria que você soubesse a verdade. E ela ficou em silêncio por um tempo tão longo que ele achou que ela ia simplesmente virar e entrar no quarto e nunca mais tocar no assunto. Mas então ela disse: eu preciso pensar nisso, Roberto. Preciso processar. Preciso entender o que eu mesma estou sentindo. Porque não posso tomar uma decisão dessas, baseada em emoção. Do momento preciso pensar nas meninas, na minha mãe, em tudo. E ele disse: claro que sim, sem pressão nenhuma, sem prazo nenhum. Eu só precisava que você soubesse o que estou sentindo, e o resto a gente deixa o tempo decidir. Está bem. E ela assentiu, ainda processando tudo que tinha ouvido, e disse: boa noite, Roberto. E dessa vez ele não a impediu. Não segurou o braço dela de novo, e ela entrou no quarto dela e fechou a porta devagar. E Roberto ficou ali parado no corredor, se perguntando se tinha acabado de fazer a maior besteira da vida, ou a coisa mais corajosa, se tinha assustado ela para sempre,
ou se tinha finalmente dado o primeiro passo para algo real e passou a noite inteira acordado, revirando na cama, repassando a conversa na cabeça, imaginando o que ela estava pensando do outro lado do corredor, se ela também estava acordada. Se tinha assustado, ela se tinha arruinado tudo o que tinham construído. E na manhã seguinte, ele desceu para o café às 6:30, esperando ser o primeiro. Mas Tatiana já estava lá na cozinha, como sempre, preparando panquecas para as meninas. E quando ela olhou para ele, seus olhos estavam cansados, com olheiras escuras, mas não estavam frios, não estavam distantes. E ela disse: "Bom dia, Roberto", com a voz normal, talvez um pouco mais baixa do que o usual, mas normal. E ele disse: "Bom dia, Tatiana dormiu bem?" E ela disse: "Mais ou menos." "E você?" E ele disse: "Sinceramente, nada." E ela deu um sorriso pequeno e disse: "Eu também não consegui dormir muito." E as meninas entraram correndo, naquele momento quebrando a tensão. E o café da manhã continuou normalmente, com risos e conversas sobre a escola e os planos para o fim de semana. E Roberto observava Tatiana discretamente, tentando ler alguma coisa na expressão dela, mas ela estava fechada, guardada. E os dias seguintes foram assim, educados, normais na superfície, mas com uma corrente elétrica invisível passando entre eles toda vez que se cruzavam no corredor, toda vez que as mãos se tocavam acidentalmente ao pegar o mesmo copo, ao passar o sal na mesa, toda vez que os olhos se encontravam através da mesa durante o jantar e desviavam rapidamente, como se tivessem tocado algo quente demais para segurar. E Roberto não tocou mais no assunto, porque tinha prometido dar tempo, mas era difícil, muito difícil, fingir que estava tudo igual, quando tudo tinha mudado completamente por dentro dele. E ele via nos olhos dela que ela também estava lutando com algo, mas não sabia se era o mesmo que ele sentia, ou se era medo, ou confusão, ou arrependimento de ter aceitado morar ali. E isso o deixava louco de preocupação nas madrugadas, quando não conseguia dormir. Mas ele manteve a palavra e não pressionou, não perguntou, não forçou nada. E então, numa quinta-feira à noite, 3 semanas depois daquela conversa, no corredor, ele chegou em casa mais cedo do que o normal, porque tinha cancelado uma reunião que não era tão importante assim. E a casa estava estranhamente silenciosa demais até para o horário, porque geralmente as meninas chegavam da escola às 3 e ficavam brincando ou fazendo lição e faziam barulho suficiente para acordar os mortos. E ele chamou: "Olá, tem alguém aqui?" E não ouviu resposta. Então caminhou pela casa, checando os cômodos, e ouviu um barulho vindo do quarto da mãe de Tatiana. Um som abafado e urgente que fez seu coração disparar imediatamente, e ele correu para lá, largando a pasta no chão do corredor, e abriu a porta sem bater, e encontrou Tatiana, ajoelhada no chão, ao lado da cama, segurando a mão da mãe, que estava pálida, com os lábios roxeados e respirando com dificuldade, fazendo um som chiado assustador que parecia vir de muito fundo do peito. E Tatiana olhou para ele com o rosto molhado de lágrimas e os olhos cheios de pânico puro, e disse: "Ela está mal, Roberto. Muito mal. Eu não sei o que fazer, eu já liguei para a ambulância, mas está demorando tanto." E ele disse: "Quanto tempo faz que você ligou?" E ela disse: "Uns 15 minutos, mas parece uma eternidade." Ela começou a passar mal logo depois que as meninas foram para a casa da amiga para fazer trabalho de escola. E eu não sabia se devia te ligar no trabalho. E ele se ajoelhou ao lado dela, sem pensar 2 vezes, e colocou a mão no pescoço da senhora, procurando o pulso. E estava fraco, irregular, mas estava lá. E ele disse: "Ela está respirando, o coração está batendo. Isso é bom. Tatiana, isso significa que ela está lutando." Segura a mão dela e fala com ela. As pessoas em coma ou inconscientes ainda podem ouvir. E Tatiana assentiu e começou a sussurrar: "Mãe, eu estou aqui."
Não me deixa, por favor. Você precisa ficar comigo. Ainda preciso de você. As meninas precisam de você. Você não pode ir agora, não assim. E a voz dela estava quebrada de desespero, tão quebrada que Roberto sentiu uma dor aguda no peito, porque reconhecia aquele medo, aquele desespero visceral de ver alguém que você ama escorregando para longe e não poder fazer absolutamente nada para impedir. E finalmente, depois de mais 10 minutos que pareceram 10 horas, eles ouviram a sirene da ambulância se aproximando. E os paramédicos entraram com equipamentos e eficiência profissional e assumiram o controle, colocando máscara de oxigênio, medindo pressão arterial, verificando os sinais vitais, fazendo perguntas rápidas que Tatiana mal conseguia responder entre soluços e tremores. E eles disseram pelos sintomas: parece derrame. Precisamos levar ela imediatamente para o hospital. E colocaram a senhora na maca com cuidado, mas rapidez. E um deles disse: vocês são família. E Tatiana disse: sou filha dela. E o paramédico disse: pode vir na ambulância, então, e olhou para Roberto, que disse: eu levo o carro e encontro vocês lá. E Tatiana olhou para ele com desespero e disse: mas as meninas, Roberto, elas vão chegar da casa da Amanda em 2 horas e não podem encontrar a casa vazia. E ele disse: eu cuido delas. Tatiana vai com sua mãe, eu busco as meninas, explico tudo e levo elas para casa e depois a gente se encontra no hospital. Está bem? Você não fica sozinha, eu prometo. E ela assentiu, agradecida demais para falar, e subiu na ambulância. E Roberto ficou ali parado, na entrada da casa, vendo a ambulância partir, com as luzes piscando vermelho e azul, e o som da sirene sumindo na distância, e ele sentiu as pernas fracas, o coração disparado, mas se forçou a se mexer, porque não havia tempo para entrar em pânico, porque Tatiana precisava dele, porque as meninas iam precisar dele, e ele entrou. Pegou o telefone, ligou para a mãe da Amanda e explicou rapidamente a situação. E disse que ia buscar as meninas mais cedo. E a mulher foi extremamente compreensiva e disse: claro, traga elas quando puder. E meia hora depois, ele estava na frente da casa, pegando as 4 meninas que saíram pulando e rindo, sem ideia nenhuma do que estava acontecendo, e quando entraram no carro e viram o rosto dele, a alegria sumiu imediatamente, como se alguém tivesse apagado uma luz. E Laura perguntou: o que aconteceu? Tio Roberto, onde está minha mãe? Por que você veio nos buscar? E ele ajustou o retrovisor para poder ver todas elas e disse: vou ser sincero com vocês, porque vocês merecem saber a verdade. A vovó de vocês passou mal hoje, passou muito mal e teve que ir para o hospital de ambulância, e a mamãe de vocês foi junto para ficar com ela. E Júlia começou a chorar, imediatamente com soluços altos e desesperados, e disse à vovó: vai morrer, igual o papai morreu. E ele se virou completamente na cadeira e disse: olha para mim, Júlia, olha bem para mim. E ela levantou os olhinhos vermelhos e molhados. E ele disse: não sabemos o que vai acontecer, querida. Os médicos estão fazendo tudo o que podem, tudo mesmo, para ajudar ela, mas sua mãe está lá com ela. E daqui a pouco eu levo vocês para ver sua mãe. Está bem? E Melissa, que era sempre a mais controlada, perguntou com a voz tremendo: foi derrame, né? Minha amiga da escola. A avó dela teve derrame e ela ficou mal e ele não ia mentir. Então disse: os paramédicos disseram que parece derrame sim, mas não sabemos ainda com certeza. E Sofia segurou a mão de Melissa e disse: a gente pode ir ver ela agora. Por favor, papai. E ele disse: primeiro vamos para casa. Vocês comem alguma coisa, se acalmam um pouco, e depois eu levo vocês. Está bem. E Laura disse: eu não consigo comer. Tio Roberto, não consigo. E ele disse: tudo bem. Então só vamos para casa respirar um pouco, e depois a gente vai, e dirigiu de volta para casa com o coração pesado, ouvindo os soluços abafados de Júlia no banco de trás. E quando chegaram, as meninas não quiseram brincar, não quiseram ver televisão. Apenas sentaram todas juntas no sofá, abraçadas, esperando. E Roberto ligou para o hospital
e conseguiu falar com Tatiana, que disse entre lágrimas que confirmaram que foi derrame isquêmico, que ela estava estável no momento, mas que os médicos disseram que as próximas 24 a 48 horas eram críticas. E ele disse: as meninas querem te ver. Tatiana, precisam ver você. E ela disse: eu não sei. Roberto, não sei se é bom. Elas verem a avó assim, cheia de tubos e aparelhos, pode traumatizar. E ele disse: mas elas precisam ver. Você. Precisam saber que você está bem, senão vão imaginar coisas piores. E ela ficou em silêncio pensando e finalmente disse: está bem, traz elas, mas só por alguns minutos. E ele disse: estamos indo. E desligou e olhou para as 4 meninas e disse: vamos ver a mamãe de vocês agora. Mas antes, preciso que vocês entendam uma coisa. O hospital é um lugar sério e a vovó está com vários aparelhos ajudando ela a respirar e se recuperar e pode assustar um pouco. Mas tudo isso é para ajudar. Ela está bem. E elas assentiram. E ele levou todas para o carro e dirigiu até o Hospital Santa Cruz. E no caminho, Sofia perguntou: papai, você acha que Deus ouve a gente quando a gente reza? E ele sentiu a garganta apertar e disse: eu acho que sim, filha. Eu acho que Deus sempre ouve. E ela disse: então eu vou rezar muito pela vovó. E Melissa disse: eu também vou. E Laura e Júlia repetiram em coro: nós também. E Roberto sentiu as lágrimas queimarem, porque mesmo no meio do medo e do sofrimento, aquelas meninas ainda tinham fé, ainda acreditavam em algo maior. E quando chegaram no hospital, ele estacionou e levou todas para a recepção e perguntou pelo quarto. E subiram de elevador até o 5º andar e encontraram Tatiana sentada numa cadeira de plástico desconfortável no corredor, com o rosto pálido, os olhos inchados e as roupas amarrotadas. E quando ela viu as filhas, se levantou e elas correram e se jogaram nela, e ela abraçou as 3 ao mesmo tempo, apertado como se fosse perdê-las também. E disse: meus amores, minhas meninas. E ficaram assim por um tempo, até que Laura perguntou: a gente pode ver a vovó mamãe? E Tatiana olhou para Roberto com dúvida, e ele assentiu, encorajando, e ela disse: pode, mas só por um minutinho, e ela não vai poder falar com vocês, está dormindo, mas vocês podem falar com ela, está bem, e elas concordaram. E Tatiana as levou para o quarto. E Roberto ficou esperando no corredor, porque não era momento dele, era momento delas. E 10 minutos depois, elas saíram todas com os olhos vermelhos, mas mais calmas, de alguma forma, como se ver a avó viva, mesmo que inconsciente, tivesse dado algum alívio. E Tatiana disse para as meninas: vocês podem sentar ali naquelas cadeiras um minutinho que eu preciso falar com o Roberto. E elas obedeceram e Tatiana puxou ele para um canto mais afastado e disse: obrigada por trazer elas, por cuidar de tudo. Eu não sei o que faria sem você. E ele disse: você não precisa agradecer, Tatiana, como ela está agora. E ela respirou fundo, tentando se controlar, e disse: estável, mas grave. Os médicos não conseguem me dizer muito. Ainda precisam de mais exames, mas disseram que o derrame foi extenso, que atingiu o lado direito do cérebro, e que mesmo se ela sobreviver, pode ter sequelas sérias. E ele segurou os ombros dela e disse uma coisa de cada vez: agora a prioridade é ela se estabilizar. O resto a gente vê depois. E ela assentiu e disse: eu preciso ficar aqui. Roberto, não posso sair, não posso deixar ela sozinha. E ele disse: eu sei e eu cuido das meninas. Você fica aqui o tempo que precisar. E ela olhou para ele com tanta gratidão, misturada com desespero, que ele quase a puxou para um abraço ali mesmo no corredor cheio de gente. Mas se conteve, porque não sabia se ela ia querer. E disse: qualquer coisa que você precisar, qualquer hora, me liga, está bem? Promete que me liga. E ela prometeu, e ele reuniu as meninas e levou elas de volta para casa, e no caminho parou.
e comprou comida, porque não tinha ideia de como cozinhar o suficiente para 4 crianças, e quando chegaram em casa, serviu o jantar e elas comeram pouco, cutucando a comida mais do que comendo de fato. E depois ele as ajudou a tomar banho e colocou todas para dormir. E quando finalmente ficou sozinho na sala grande e silenciosa, sentiu o cansaço emocional cair sobre ele como um peso físico. E se sentou no sofá e cobriu o rosto com as mãos e chorou, porque estava com medo de perder a mãe de Tatiana, medo de ver Tatiana sofrer, medo de não saber como ajudar, medo de que tudo que tinham construído desmoronasse sob o peso dessa tragédia. E naquela noite ele dormiu no sofá porque não conseguia subir para o quarto vazio, sabendo que Tatiana estava sozinha no hospital sofrendo. E nos dias seguintes estabeleceu uma rotina: acordar cedo, preparar café da manhã, levar as meninas para a escola, trabalhar algumas horas de casa, buscar as meninas, ajudar com lição, preparar jantar, dar banho, colocar para dormir, e entre tudo isso, fazer visitas rápidas ao hospital, levando roupas limpas e comida para Tatiana, que se recusava a sair de lá, e ela foi definindo a cada dia que passava mais magra, mais pálida, mais exausta, e ele via a culpa nos olhos dela cada vez que olhava para as filhas, como se estivesse falhando com elas por estar no hospital, e ele tentava convencê-la de que as meninas entendiam de que estava tudo bem. Mas ela não conseguia perdoar a si mesma, e uma semana depois, numa segunda-feira à noite, ele estava na cozinha preparando o jantar, macarrão com molho de tomate, porque era a única coisa que ele sabia fazer sem queimar. Quando Sofia entrou e disse: "Papai, você está cansado, né?" E ele olhou para a filha de 6 anos, com aqueles olhos enormes e inteligentes que pareciam ver através dele, e disse um pouco sim. "Filha, mas está tudo bem, vou dar conta." E ela disse: "Você é muito bom, papai, está cuidando de todo mundo, igual a mamãe fazia quando ela ainda estava aqui." E ele sentiu as lágrimas queimarem de novo, porque fazia meses que Sofia não mencionava Clarice daquele jeito tão direto, tão honesto. E ele se abaixou para ficar na altura dela e disse: "Obrigado. Minha filha, isso significa muito para mim." E ela abraçou ele apertado e disse: "Eu acho que a mamãe ia gostar da Tatiana. Ia achar ela legal e forte." E ele disse: "Eu também acho, filha. Eu também acho muito." E ela se afastou e disse: "E papai, você ama ela, né? A Tatiana?" E ele ficou sem resposta, porque a pergunta era tão direta, tão sem filtro, como só crianças conseguem fazer. E finalmente disse: "Acho que sim, filha. Acho que amo." E ela sorriu, aquele sorriso enorme que iluminava tudo. E disse que bom, porque ela faz você sorrir de verdade de novo, não aquele sorriso falso que você fazia antes. E ele abraçou a filha, sentindo o coração transbordar, porque ela tinha razão. Ele tinha passado tanto tempo fingindo estar bem, que tinha esquecido como era sorrir de verdade. Até Tatiana chegar, e depois do jantar daquela noite, ele colocou as meninas para dormir e foi ao hospital, e encontrou Tatiana dormindo na cadeira desconfortável ao lado da cama da mãe. E ele ficou ali parado, observando ela por um momento, vendo as olheiras profundas, a pele pálida, as roupas amarrotadas, e sentiu uma onda de amor tão forte que quase o derrubou, e se aproximou devagar e tocou o ombro dela suavemente. E ela acordou sobressaltada e disse: "O que aconteceu?" "Algo aconteceu com as meninas." E ele disse: Não está tudo bem com elas. Vim te ver, vim te trazer isso." E mostrou uma marmita com comida caseira que a governanta tinha preparado. E ela olhou e disse: "Obrigada, Roberto, mas não estou com fome." E ele disse: "Tatiana, você precisa comer. Precisa se cuidar, senão vai ficar doente e não vai poder cuidar de ninguém." E ela disse: "Eu sei, mas eu não consigo. Roberto não desce a comida, fica presa aqui na garganta." E ele sentou na cadeira ao lado dela e disse: "Então pelo menos bebe água. Pelo menos isso."
E ela pegou a garrafa e bebeu alguns goles, e ficaram ali, sentados em silêncio por um tempo, até que ela disse: "Como estão as meninas de verdade?" E ele disse: "Preocupadas com você e com a avó, mas estão se mantendo fortes. Sofia rezou por vocês duas. Hoje, antes de dormir, foi muito bonito. E Tatiana começou a chorar baixinho e disse: Eu sou uma péssima mãe. Roberto, deveria estar lá com elas, mas não consigo sair daqui. Não consigo deixar minha mãe sozinha. E se ela acordar e eu não estiver aqui? E se ela morrer e eu não estiver segurando a mão dela?" E ele segurou o rosto dela entre as mãos e disse: "Olha para mim, Tatiana. Você não é uma péssima mãe. Você é uma filha dedicada. E suas meninas entendem isso, entendem que você está fazendo o que precisa fazer. E elas te amam e estão esperando você voltar quando estiver pronta." E ela disse: "Eu estou tão cansada, Roberto. Tão cansada de lutar, de sempre ter que ser forte." E ele a puxou para um abraço. E ela se agarrou nele e chorou de verdade pela primeira vez, desde que tudo tinha começado. E ele ficou ali segurando ela, deixando ela desabar, porque às vezes a coisa mais forte que você pode fazer é admitir que não aguenta mais sozinho. Gostou da história? Então faz o seguinte: deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.